O ano mal começou e eu já estou assustado. Não sei você, mas eu me sinto já ameaçado pelo coronavírus. Será que o coronavírus que surgiu lá em Wuhan, na China, vai chegar aqui na minha casa? Será que vai chegar na sua? O novo coronavírus assusta a todos. Uma nova pandemia está batendo a nossa porta. Mas afinal de contas, você sabe o que é uma pandemia? Qual a diferença de epidemia para pandemia? Quais as principais epidemias e quais as principais pandemias da história? E as duas maiores pandemias que mais vitimaram pessoas no mundo foram causadas por vírus? Essas e outras perguntas eu pretendo responder ou conversar aqui contigo nesse vídeo. Primeiro, epidemia é uma doença que vai ficar restrita a uma região. Ela vai também se proliferar rapidamente, mas devido a questões geográficas, climáticas ou mesmo uma característica da doença, ela vai ficar restrita a uma região. Isso é uma epidemia. Uma pandemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, é quando nós temos o surgimento de uma nova doença que ela leva à morte seres humanos e que ela não tem um controle imediato, ou seja, não há algo que se consiga fazer para impedir a infestação dessa doença. Então, o coronavírus tem todo o potencial para se tornar e talvez já tenha se tornado uma pandemia mundial. O que são grandes epidemias históricas? Grandes epidemias históricas, nós temos, por exemplo, epidemias de tifo, guerras de reconquista. Na Península Ibérica, cristãos contra muçulmanos, ali no final da Idade Média. Milhares de soldados, milhares de pessoas morreram de tifo. Ficou localizado onde? Na Península Ibérica, portanto é uma epidemia. Nós temos relatos de milhares de soldados franceses. Os soldados do Napoleão, quando foram conquistar a Rússia, morreram de uma epidemia de tifo também. E depois nós ainda vamos ter soldados e prisioneiros da Segunda Guerra Mundial, sobretudo prisioneiros do Holocausto, os judeus, vítimas das perseguições nazistas, mortos também por uma epidemia de tifo. Temos epidemia de gripe, aqui na conquista da América, temos epidemia de varíola, epidemia de sarampo. Vale lembrar que os indígenas não tinham ainda anticorpos para se defender dessas novas doenças que vinham da Europa. Nós também temos epidemia de HIV e de ebola na África subsaariana, né? Deserto do Saara, subsaariana, abaixo desse deserto, então, é onde se concentra a maior parte da população africana. 25% dessa população está contaminada com HIV. É uma epidemia. Agora, quando que isso vira status de uma pandemia? Recentemente, não vamos muito longe, em 2009 nós tivemos uma pandemia. Aquela que nasceu como gripe suína, mas que trocou seu nome para gripe A, né? H1N1, né? Gripe A do tipo H1N1, com a virose H1N1. Ela trocou de nome, inclusive, por uma razão comercial, porque as pessoas estavam achando que o coitado era o culpado, era o coitado do porco, e estavam deixando de se alimentar com porco, e isso o comércio mundial de suíno, então, acabou fazendo essa solicitação e houve essa troca de nomenclatura. Ela acabou levando à morte 141 pessoas. O coronavírus já matou mais gente. Mas as duas maiores pandemias da história, aquelas que se alastram por mais territórios, quais foram? A primeira foi a peste negra. A peste negra chegou ao seu auge entre o ano de 1348 e 1352. Nesses 4 anos nós tivemos entre 50 e 100 milhões de vítimas. Isso mesmo que tu está ouvindo. Se a gente comparar só o número de mortos, é a maior pandemia da história. Mas ela ficou restrita a 2 continentes, a Europa e a Ásia. E se deve essa pandemia a uma bactéria, não é virose. A uma bactéria transmitida pela pulga do rato. Esse rato, então, ele vai acabar levando essa pulga em contato com os seres humanos. A pulga, então, transmite essa bactéria. E aí vamos lembrar qual é o contexto que a peste negra se difunde. Ela surge lá na Ásia também na China. E
ela vai chegar à Europa através da Rota da Seda. Vamos lembrar que a Rota da Seda tinha sido reaberta pelo Gengis Khan, pelos mongóis, que religaram a Europa à Ásia. É um período de novo crescimento econômico da Europa, a Europa que tinha vivido o feudalismo, aquele período mais de isolacionismo, né, de produção agrícola, volta a ter uma condição comercial mais favorável depois das cruzadas, a guerra com os muçulmanos. Então a Europa em crescimento da atividade comercial e essa rota da seda com o Oriente faz com que os dois continentes voltem a se aproximar. Então essa doença, né, esse rato, essa bactéria, eles vão vir da Ásia para a Europa com os comerciantes. Mas a princípio há uma lenda, né, muito grande sobre como que foi parar na Europa. E a princípio, a lenda que se conta é interessante, né? Porque a princípio os comerciantes asiáticos eram impedidos de entrar na Europa. Os comerciantes europeus não permitiam a entrada de estrangeiros. Já eram xenófobos nesse período. E aí eles vão acabar na península da Crimeia, os comerciantes asiáticos jogando cadáveres já contaminados em navios genoveses, como uma espécie de vingança, já que eles não podiam entrar, então vamos destruí-los, né? Vamos prejudicar eles. E aí esses navios, então, é lógico, né? Imagina, chegava um cadáver voando, né? Se espedaçava todo no navio, eles limpavam o navio, mas a bactéria ficava ali. E aí essa bactéria acabou se alastrando facilmente pela Europa. 2 motivos. Primeiro motivo, sanitário, péssimas condições de higiene na Europa medieval. Segundo motivo é que as bruxas, né? Vamos lembrar que aqui é o período medieval, né? Inquisição. As bruxas eram associadas com um animal. Qual animal que associavam-se às bruxas? Os gatos, isso mesmo. E adivinha o que eles fizeram? Mataram os gatinhos das bruxas. E o que isso tem a ver com a peste bubônica, né? Outro nome da peste negra. Tem a ver que os gatos comem os ratos. E aí, sem gato, os ratos fizeram a festa. Então, péssimas condições de higiene e, segundo aspecto, é a questão da pouca quantidade de gatos, de predadores, e esses ratos, então, acabaram se alastrando. 4 anos depois, algumas cidades, sobretudo iniciando com a cidade de Milão, na Itália, que agora, infelizmente, está sendo um dos locais de propagação do vírus na Europa. Naquela época, foi Milão que começou a adotar medidas de higiene. Eles começaram a eliminar os cadáveres, eles queimavam, eles enterravam os cadáveres e também começaram a caçar os ratos, começaram a identificar que o problema poderia vir dali. E aí a bactéria simplesmente vai perdendo força, eles vão conseguindo isolar as comunidades mais contaminadas e aos poucos a Europa vai se livrar da peste negra. Segunda grande pandemia da história, não faz pouco mais de 100 anos. 1918 é o ano da propagação da gripe espanhola. Gripe espanhola. Surgiu aonde? Aí tu vai dizer, na Espanha. Claro que não surgiu na Espanha. A gripe espanhola surgiu nos Estados Unidos, no estado do Kansas. Lá havia um grupo de soldados americanos treinando para a ida à Primeira Guerra Mundial. Lembra que os Estados Unidos entraram no finalzinho da guerra. E eles vão para a Europa e vão acabar contaminando os outros contingentes de soldados. Mas então por que a gripe espanhola se chama gripe espanhola? Simples, porque a Espanha não participou da Primeira Guerra e a imprensa da Espanha é a primeira imprensa que começa a tratar isso como uma epidemia, que depois vai virar uma pandemia. Alguns historiadores consideram ela maior do que a peste negra, porque o número de vítimas chegou aí a 20, 25 milhões de mortos. Matou mais do que a própria guerra. A guerra matou 8 milhões de pessoas. A gripe espanhola, no último ano e no ano seguinte, matou 20 a 25 milhões de pessoas. Mas tu viu eu falar que a peste negra matou mais. Por que essa seria pior? Ela seria pior no aspecto de propagação mundial, porque ela teria se propagado por praticamente todos os continentes. Nós temos vítimas em todos os continentes, justamente por conta dessa questão da guerra. A guerra vai acabar logo nesse ano de 1918, o Tratado de Versalhes vem em 1919. E aí o que acontece?
nós vamos ter os soldados retornando para casa, as pessoas voltando para os seus países de origem, e aí elas vão acabar levando a doença, que aí sim é transmitida por uma virose, por um vírus. Adivinha qual vírus? H1N1, o mesmo vírus da gripe suína de 2009. Então, a gripe espanhola, só para te ter uma ideia, ela acabou causando a morte aqui de pessoas importantes no Brasil. A pessoa mais importante, talvez, que tenha falecido no Brasil foi Rodrigues Alves. Ah, professor, quem é que foi Rodrigues Alves? Rodrigues Alves foi presidente do Brasil. Ele tinha sido reeleito para um segundo mandato, com uma certa distância do primeiro, e ele acabou sendo cometido pela gripe espanhola, acabou morrendo de gripe espanhola, não pôde assumir nesse segundo mandato o cargo então de presidente do Brasil. Tivemos outras personalidades também contaminadas com gripe espanhola, Walt Disney, e depois o presidente, que alguns consideram o maior presidente da história americana, Franklin Delano Roosevelt, também foi cometido da gripe espanhola. Mas eles tiveram mais sorte do que o Rodrigues Alves nessa que alguns consideram a maior pandemia da história. Torçamos para que o coronavírus não chegue nesse estágio, que as autoridades mundiais possam fazer algo para barrar, cientistas possam descobrir alguma vacina, para que isso deixe de nos assustar. Certo? Espero que tenha gostado. Se gostou, quiser curtir o vídeo, compartilhar, eu fico muito agradecido. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um grande abraço.